Olá pessoal, eu sou a Petiana Camila, sou do curso de Engenharia de Computação e vou responder as questões de desafio. Vamos começar pela da VUNESP, que é num balancete de uma empresa. Consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo os juros sempre no valor de R$ 192. O capital aplicado foi de... Então a gente já está vendo que ele quer o capital aplicado. Vamos botar aqui a fórmula, né? Do juros simples, que o juros simples é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que a taxa e o tempo tem que estar de comum acordo. Nós temos os juros, né, que foi de R$ 192. Nós queremos a taxa, então nós queremos capital, capital. Nós temos a taxa, né, sendo que a gente vê que a taxa está ao ano e o tempo está em meses. E eu vou preferir dividir na taxa, porque a gente tem um valor de 30 dividido por 12 e a gente tem um valor de 8 dividido por 12. Como vai dar um valor mais quebrado se a gente dividir o 8 por 12, porque são 12 meses, né? Vou preferir dividir o 30, porque fica um valor menos quebrado, né? Que dá 2,25%. E aí, lembrando que tem que transformar, tirar dessa porcentagem, né? E a gente divide por 100, que vai dar 0,025. E agora a gente substitui e vamos achar o capital. 0,92 igual a C vezes 0,025 vezes 8. São 8. E aí a gente vai ter 192 igual a 0,2 C. E aí 192 dividido por 0,2. Capital é igual... Essa é uma seta. Capital é igual a R$960. Esse é o capital. Então, letra C. Acho que nem precisa apagar, né? Já vou para baixo. Pronto, vamos para a próxima questão. Suponha que você tenha investido R$2.000 em um investimento que paga juros simples da seguinte forma: 4% ao ano durante os 2 primeiros anos, né? E 5% ao ano durante os 3 anos seguintes. Calcule o montante total ao final desses 5 anos. Então, mesma coisa. A gente tem o capital, né? Que é 2.000. E aí a gente quer calcular os juros simples. Temos aqui, né? Bora primeiro verificar. Tá tudo ao ano, então tá melhor pra gente. Bora pra fórmula. Juros simples, né? O que é que a gente tem? O capital, que é 2.000, né? 2.000. A taxa, quanto é 4%? 0,04, não é isso? Então, o de baixo é 0,05. Então, vezes 0,04 vezes os 2 anos, não é isso? Esse é a nossa primeira parte, porque se vocês verem, a gente vai ter que fazer em 2 etapas. Porque nos 2 primeiros anos é 4% e nos outros 3 anos é 5%. Então, 2.000 vezes 0,04 vezes 2 dá 100... Ai, tá feio, 160.
R$ 360. E aí, para a gente poder calcular os anos seguintes, porque como aumentou, né? A gente vai ter que calcular o montante. Porque o investido foi 2.000, sendo que como a gente já calculou 2 anos, então esse valor, ele aumentou, não foi isso? Então, a gente tem que calcular o montante, que é o capital mais os juros. Isso é um J. Ai, meu Deus. Capital mais os juros, que é igual a 2.000 mais 160, que vai dar 2.160. Então, a gente vai calcular agora o segundo juros. O segundo juros, sendo que com esse montante que a gente calculou, porque é o valor total, né, desses 2 anos. E aí vai ficar 2.160 vezes a taxa, que agora nesses outros 3 anos é de 5%, que é 0,05 vezes 3. Deixa eu calcular aqui, 2.160 vezes 0,05 vezes 3, que dá 324. Pronto, aí a gente já calculou os juros tanto desses 2 anos e desses 3 anos, certo? Então, a gente quer calcular o montante total ao final desses 5 anos. Então, vai ser o montante vai ser o quê? Vai ser o capital do começo, né? Mais os juros desses 5 anos. Então, a gente vai fazer o quê? A gente já não tem esses juros aqui e esse aqui? Então, temos 2 juros. Aí vai ser montante igual a capital, que no começo foi 2.000, mais o primeiro juros, que foi de 160, mais o segundo juros, que foi 324. Não é isso? 160, que vai dar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, 2.484. Esse é o valor final. E agora a gente vai para a última questão, que é: durante quanto tempo um capital deve ser mantido em investimento a juros simples com taxa de 2% ao mês para que ele gere um montante que seja o dobro do capital investido? Foquem nessa parte. Gere um montante que seja o dobro do capital investido. Então, como é a fórmula do montante? Montante é igual ao capital mais os juros. Mas aí é que tem, para que ele gere um montante que seja o dobro do capital investido. Então, ele quer que ele quer o dobro, no caso, né? Já que o montante é a soma do capital investido mais os juros no período do investimento, que é isso aqui, montante, capital mais os juros no investimento. Se o montante ele é o dobro, a gente tá dizendo aqui, ó, montante seja o dobro. Então, a gente vai botar 2C. Montante seja o dobro do capital investido. O capital não é esse? Então, a gente troca o montante por 2C, que é o dobro do capital, né? C mais J.
Mas aí a gente tá vendo que 2C é igual a C mais J. Se a gente colocar C mais C, não vai dar 2C igual a 2C? Tanto desse lado quanto desse, se eu substituir o J por C. Então, eu estou dizendo que J é igual a C. Que isso quer dizer que o valor dos juros será igual ao valor do capital investido. Porque é isso que essa fórmula está dizendo. 2C é igual a C mais J. Mas se eu substituir o J por C, 2C não vai ser igual a 2C? Então, eu estou dizendo aqui que J é igual a C. Aí a gente tem a fórmula de juros simples, né? Que a gente já viu nas outras questões, que é capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa é a fórmula dos juros simples. Mas e se a gente fazer essas substituições que a gente colocou aqui, J igual a C? Como é que a gente vai ter na fórmula, nessa fórmula aqui? Porque a gente disse que J é igual a C. Ficaria assim, né? Se a gente substituir, C é igual a C vezes I, aí são I, vezes T. Não foi isso que a gente disse aqui? J igual a C. Então, dá pra gente substituir na fórmula dos juros simples. E se a gente pegar e cortar C e C aqui? Porque quando a gente sabe que tem um termo de um lado e o termo de outro, a gente consegue cortar eles, né? Como se a gente dividisse aqui por C e a gente dividisse aqui por C. Aí fica 1 igual a I vezes T. Não é isso se a gente dividir tudo por C? E aí, a gente tem algum, como posso dizer, algum número, algum dado na questão? Porque ele diz, durante quanto tempo um capital deve ser mantido no investimento a juros simples com taxa de 2% ao mês. Então, é 2% ao mês aqui, ó. 0,02. Então, bora substituir aqui para ver no que dá. A gente tem, né? 1 igual a 0,02 T. Porque a gente tá querendo tempo, né? A gente tá chegando em algum canto, né? Em algum lugar. E aí, se a gente dividir 1 por 0,02 dá quanto? 1 por 0,02. A gente tem 50, né? Mas e esse tipo de 50? 50 meses, né? Já que a gente deu 2% ao mês aqui, né? Mas não tem nenhuma resposta. E aí o que a gente faz? A gente tem que transformar, né? 50 meses em anos. Então a gente divide por 12. Se a gente fizer aqui vezes 4, dividido por 4, vamos ter 48, sobra 2. Então, 4 anos e 2 meses, não é isso? Então, letra E. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, pergunte nos seus tutores, no grupo de tutoria. E estamos à disposição para tirar dúvidas de todos vocês. Espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.